Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui e espero que estejam todos muito bem. Pessoal, vamos lá então. Vamos continuar os nossos estudos depois desse rápido vídeo de revisão que nós tivemos. Então vamos continuar para entender um pouquinho mais, e agora esse provavelmente vai ser o último material teórico que eu passo para vocês na disciplina, para a gente começar a entrar na parte prática, tudo bem? Nós falamos então sobre o conceito de design de uma experiência, tá? Falamos que o UI e UX, ou seja, interface e experiência de usuário, são conceitos diferentes que muitas vezes acabam se comunicando diretamente. E aí eu mesmo já falei no vídeo anterior, né? Quem nunca teve um problema de experiência ruim por problemas de interface? Então, exemplo, até o próprio user interface lá que vocês fizeram é um exemplo onde a interface causa uma péssima experiência. E muitas vezes isso acontece também. É uma preocupação muito real. Tudo bem? Dito isso, trabalhar então com esses conceitos envolve a criação de uma interface que crie uma melhor experiência de usuário. Então, assim como o Dom Norman nos dá os exemplos das portas, a gente não deve criar designs que causam desconforto ou que vão induzir esse nosso usuário ao erro. Isso é muito importante para nós. Então, por mais que experiência seja um assunto maior do que interface, é claro que interface também é uma preocupação. Tá? É uma grande preocupação em criar design intuitivo para que o usuário consiga chegar na plataforma sem pensar e que ele acabe chegando aonde ele espera. Então aquela sensação de o que eu faço agora? Isso é uma coisa péssima para o nosso design, é uma coisa péssima para a nossa interface e é uma coisa péssima para a nossa experiência. Se a pessoa chega num ponto e ela tem que parar e ela tem que se questionar para saber o que eu faço agora, muito provavelmente o seu design não está sendo claro o suficiente para poder te permitir essa comunicação, tá certo? Então, levando em consideração isso, sabendo, né, que a gente tem essa limitação, eu tinha dado para vocês o exemplo dos videogames, né, na nossa primeira aula síncrona, né? A ideia é que o usuário consiga usar a sua interface sem que ele precise consultar o manual de instruções. Já imaginou se o site do Google viesse com o manual de instrução? Não ia fazer muito sentido. Então a ideia é que a gente crie sempre sites, plataformas que nos permitam que a gente explique como elas funcionam via esse design. E aí, para isso, teve um camarada chamado Jacob Nielsen. O Rolf Mollek também participou, não sei se a pronúncia é exatamente essa, tá? Mas eles participaram juntos, mas quem ficou realmente famoso por essas heurísticas foi Jacob Nielsen, tanto que elas são conhecidas como heurísticas de Nielsen, né? E essas heurísticas, elas são consideradas no desenvolvimento de qualquer tipo de interface. Então, heurística, no nosso contexto, significaria o quê? Uma orientação genérica, uma regra geral que cabe em qualquer contexto, beleza? Então, a ideia não é criar uma coisa específica, não é resolver uma solução para a sua página, mas o objetivo então seria criar uma coisa genérica, criar uma definição genérica o suficiente para que qualquer pessoa que quer desenvolver uma boa página tente acoplar essa instrução genérica na sua página, ela vai ter um resultado satisfatório. Tudo bem? Então, a proposta de Nielsen é que através dessa aplicação dessas 10 heurísticas, né, a jornada pela interface se torne mais clara, se torne menos cansativa, diminua a quantidade de erros e, no final, cria uma melhor experiência como um todo. Veja bem, na época que Nielsen criou esse contexto, criou esse conceito, ele não estava necessariamente preocupado com o conceito de experiência, mas eu mencionei para vocês aí num slide anterior, no material anterior, e coloquei também o link para vocês sobre o grupo NN/G, né, que era o Norman Nielsen Group. Então, na verdade, foi esse casamento perfeito aí entre um especialista na área de experiência com um especialista na área de interface, criando então um grupo focado em experiência de usuário, tá? Então esse é o Nielsen que aparecia lá no Norman Nielsen Group, que é o grupo de Norman e Nielsen. Então esses camaradas eles se juntaram e se reuniram. Pessoal, eu fiz esse material para vocês, mas eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito comprido. Esse primeiro serve como uma introdução ao tema, os próximos terão efetivamente as heurísticas. Por quê? Porque são 10 e se eu colocar todas agora, a gente vai ficar com um vídeo aí de uns bons 14 minutos, que não é o que eu gostaria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, daqui a pouquinho a gente retorna no próximo e vocês então vão acompanhar cada uma dessas heurísticas, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro e vamos conversando sobre o assunto, qualquer dúvida não deixe de avisar.